Olá, meu nome é Priscila Xavier Martinez, sou psicanalista neurosistêmica e vim dividir a minha história pessoal com vocês, a jornada que eu trilhei para chegar até aqui. Muitas vezes olham para mim e falam, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa equilibrada, mas esse equilíbrio não veio fácil não, foi a custa de muita transformação pessoal, de muito estudo e de muito trabalho. Se você tem interesse em conhecer a minha história, se inscreve aqui no meu canal, curte e ativa o sino da página. A minha história começa então, gente, como uma filha única dentro de uma casa onde existia um homem que mais parecia um marido ciumento do que um pai, tá? Ele era controlador, ele cresceu dentro de um ambiente abusivo e ele trouxe isso para a vida dele. Era muito difícil conviver com aquilo tudo. Muitas vezes eu mesma me sentia presa, não vista pela forma que ele expressava o amor dele. Ao mesmo tempo tinha minha mãe lá, que coitada, também não era vista por aquele homem. Então, quando eu era apenas uma criança, um bebê, eu tinha mais ou menos uns 9 meses, foi o momento que ela decidiu olhar para a vida profissional dela para que talvez ela pudesse fazer algo por mim e por ela. Ela vai fazer faculdade de arquitetura e pensa então a situação. Eu tinha um pai duro, eu tinha uma mãe ausente, não porque queria, mas porque por falta de tempo mesmo, e eu sozinha dentro da casa. Ali é o momento que eu começo a não perceber quem eu era, porque eu não sei se vocês sabem, mas a criança ela desenvolve o amor próprio e a coragem através dos pais. A mãe desenvolve o amor próprio na criança. E o pai encoraja ela para ir para o mundo. Eu não tinha nenhuma dessas figuras, então eu me sentia insignificante, sem valor muitas vezes. Vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. Quando eu queria brincar na rua, já um pouco maiorzinha, meu pai nunca deixou, tá? Ele desconfiava de tudo e de todos. Eu falava, papai, são meus amigos. Pensa que ele me falava o seguinte, amigo é dinheiro no bolso. Ali você começa a criar crenças limitantes. Olha como o processo de crença é interessante, gente. Porque o que você absorve? Você absorve aquilo que seus pais passam para você. Qual era a frase que meu pai mostrava para mim? Não confie em ninguém. Todo mundo está interessado no seu dinheiro. Pensa que eu ia brincar na rua? Não, também não ia brincar na rua. Ficava em casa sozinha. Foi bom por um lado, me tornei uma ávida leitora. Fora isso, gente, eu sou TDAH, tenho dislexia e superdotação. Com memória fotográfica. Pensa essa criatura na escola incompreendida, tá? Eu sou de 8-1, na minha época não tinha esse diagnóstico, eles não fechavam o diagnóstico, então eu fui rotulada como a criança problema da sala. Porque não assistia aula, não fazia lição, e como que essa menina tira nota, isso e aquilo, então eu fui acumulando rótulos, e a gente vai fazendo isso no decorrer da vida, tá? Então eu era sem valor dentro de casa, eu era um problema na rua, pense os rótulos que eu carregava dentro de mim. Aquilo era muito difícil. Nesse momento eu comecei então a desenvolver crise de ansiedade, intercalada com crises de depressão. Tive diversos diagnósticos médicos. Minha mãe me levou em vários médicos e nada resolveu o meu problema. Nesse momento eu cansei da dor. E eu comecei a estudar algumas coisas sobre saúde mental, porque eu não conseguia mais conviver. Eu entendo as pessoas que chegam no consultório destruídas, e muita gente às vezes fala, é frescura, depressão é falta de que fazer. Eu entendo o peso emocional, às vezes a dor é tão grande que você não consegue fazer nada. Não é preguiça, não é frescura, eu passei por isso. E você às vezes se sente preso, sem saída nenhuma. Eu passei por isso. O tempo foi passando, eu jamais na vida adulta. Eu comecei a, entendendo um pouco de saúde mental, a compreender melhor a dinâmica familiar da minha casa. Eu entendi qual era a dinâmica de relacionamento dos meus pais, eu entendi o que não trazer para minha vida da dinâmica deles. Eu entendi o amor de ambos por mim. Entendi que pais, apesar de serem pais, são seres humanos que carregam as próprias dores. Imagina que se eu, que nasci em 8-1, as pessoas não conseguiam me diagnosticar, me tratar e me ajudar, quem dirá eles mais velhos do que eu? Então muitas vezes a gente está na dor e a gente culpa os nossos pais. E a gente tem que entender que eles são as pessoas que nos deram a vida, o bem mais precioso que nós temos. E talvez nos deram o que eles tinham para dar, o melhor deles. O melhor deles pode não ser suficiente. E aí cabe a nós, como adultos, ir buscar o melhor. E foi isso que eu fiz. Eu peguei toda a minha dor e usei como combustível para transformar em força. Eu cansei de sentir dor. Chegou um dia da minha vida que eu falei, chega, eu vou me curar.
E eu mergulhei de cabeça na saúde mental. Eu fui estudar porque eu queria resposta. Apesar de ter entendido meus pais, todo mundo carrega traumas no subconsciente. E eu não sabia o que era subconsciente nessa época ainda. E eu tinha um sonho, sabe aquela família de comercial da Coca-Cola? Na minha época tinha um comercial da margarina, não sei quem tá vendo esse vídeo. E eu olhava para aquele comercial e falava, é a família que eu quero. Agora a gente tá mais ou menos perto do Natal, na época que a gente tá filmando aqui esse vídeo, e começam aquelas infindáveis propagandas de famílias felizes. E eu sei que isso dispara gatilho pra muita gente, pra mim também disparava. Eu olhava e falava, será que um dia eu vou ter essa família? E ali nasce o desejo de ser mãe. O desejo de ser mãe para construir a minha própria família. Porém, lógico que quando você tem um trauma não tratado, você começa escolhas erradas na sua vida. E a minha vida em relacionamento passou por muitos altos e baixos, porque eu não tinha um exemplo de um relacionamento em casa. Eu não aprendi como era um relacionamento. Pelo contrário, tinha um homem ciumento dentro de casa que inclusive muitas vezes se punha no lugar de meu marido. Então meus relacionamentos foram vindo fracasso atrás de fracasso, onde eu me questionava. Pensa, uma pessoa que já cresceu com o rótulo de problemática, já cresceu com o rótulo de sem valor. Como que eu entrava nesses relacionamentos? Autoestima zero, confiança zero. Então o relacionamento tóxico foi uma coisa que tá cheque na minha lista. Eu passei também. E aí eu mergulhei mais ainda para descobrir quem eu era, para saber como me relacionar com a vida. Eu começo minha jornada dentro da psicanálise. Quando eu me formo psicanalista, eu descubro a hipnoterapia. A hipnoterapia me mostra o poder do subconsciente. Nesse momento eu consigo então tratar os meus próprios traumas do subconsciente. A partir daí foi quando minha vida decolou. Quando eu me curei, eu me tornei uma curadora. É muito difícil você curar uma pessoa sendo que você tem feridas abertas em você. Porque como que você vai curar alguém se você não consegue nem se curar? Quando eu me curei, eu consegui expandir a cura. Não só a hipnose trabalha o subconsciente, como a constelação sistêmica, como a PNL. Algumas ferramentas de coaching também acessam o subconsciente. E eu tive que me aprofundar em todas essas ferramentas, em todas essas ciências, para conseguir chegar a curar o outro. Porque tocar a vida de uma pessoa é algo de muita responsabilidade. Mexer com os sentimentos de uma pessoa é algo que é uma responsabilidade imensa. Eu não sou médica, mas eu acredito sempre que as pessoas refletem no corpo os traumas emocionais. E eu sempre me questionei, se eu fizer algo para uma pessoa e eu prejudicar essa pessoa, eu posso interferir na saúde dela. Eu posso, em vez de ajudar, piorar a vida dela. Então estudar se tornou um vício. Eu estava curada, eu tinha meu filho, eu tinha minha casa, eu já tinha sucesso financeiro, eu estava muito bem, mas eu queria mais. E eu só me aprofundei, me formei em neurociência, eu tenho diversas formações em saúde mental. Foi quando eu criei um processo único, então, com todas essas técnicas. Eu aliei a técnica da psicanálise, que é o berço, né, de toda a saúde mental. Freud, pai da psicanálise, ele começa a falar da saúde mental. Eu trouxe Jung e eu trouxe Freud, né, que são grandes mestres em saúde mental, trouxe Melanie Klein e trouxe culturas novas. Eu trouxe Bert Hellinger, por exemplo, que é o pai da constelação. Eu trouxe David Ellman, que é quem fala de hipnose, e eu juntei tudo isso, gente. Foi quando eu criei os processos de desenvolvimento humano, que eu trabalho hoje. Meu objetivo era que as pessoas não sofressem o que eu sofri. Meu objetivo era que as pessoas não tivessem que passar anos pulando de consultório em consultório, acumulando frustração e recebendo um monte de diagnóstico, sem no fim chegar a lugar nenhum. E olhando para a própria vida e falando, eu não dou certo. Meu objetivo era curar traumas. Com isso eu desenvolvi as técnicas que eu tenho hoje dentro do consultório, as técnicas que eu levo para vocês. Você pode sim curar sua vida em menos de 3 meses. Você pode sim ser uma pessoa diferente do que você é hoje. Você já nunca parou para pensar, talvez, em quantos rótulos você carrega que te limitam a ser incrível? Meu rótulo era sem valor e problema. Uma pessoa que se vê sem valor e problema, quais ações que ela vai tomar na vida dela? Ela vai pôr limite nos outros? Ela vai saber onde ela quer chegar? Não, ela não vai, porque ela não tem valor. Porque ela não merece. Quando eu te arranquei os rótulos de mim, eu consegui colocar outros rótulos.
Eu consegui desenvolver novas crenças sobre mim mesma. E esse foi o combustível para ter sucesso. E é o combustível para você ter sucesso. Só que você só vai conseguir arrancar os rótulos negativos e criar crenças que vão te levar ao sucesso se você tratar o trauma que te impede de arrancar os rótulos. Eu espero ter conseguido dividir minha história com vocês e tocado um pouco cada um de vocês que está aí do outro lado, porque essa história é minha, mas pode se repetir na vida de muitos de vocês, e tá levando sempre para vocês o meu melhor. Hoje é um pouquinho da minha vida. Quem gostou, se inscreve então no meu canal, curte, assina, e eu vou estar com vocês dividindo meu dia, dividindo minha vida, dividindo meus conhecimentos, para que a gente possa se curar, expandir essa cura pelo mundo, porque pessoas curadas tocam outras vidas e curam pessoas. Pessoas com dores apenas ferem pessoas e sangram em cima de pessoas que nem sempre foram aquelas que machucaram elas.